200 anos, não existiam revistas masculinas, não existia a internet, e tudo que os homens podiam fazer era imaginar uma mulher. No século XIX, os pecados da carne eram guardados a 7 chaves e com muita discrição. Mas hoje mostraremos a você o Guia Sexual para Homens, uma publicação que precisou ser proibida, tamanho sucesso que fez na época. Antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos novos. De santo, os vitorianos não tinham nada, pode acreditar. A diferença entre nós e eles é que os vitorianos valorizavam a arte de esconder, enquanto nós preferimos revelar. Mas eles também tinham uma linguagem vulgar e também buscavam serviços íntimos por aí. Ah, e como buscavam! A Londres vitoriana foi marcada por um crescimento abusivo de mulheres oferecendo serviços de cortesãs pelas ruas. Mas, muito antes da Evolução Industrial, lá pelo final do século XVIII, surgiu um tipo de publicação que desencadeou uma verdadeira febre nos homens deste tempo. Foram livretos que ficaram conhecidos como Guia Ilustrado para Homens. Na verdade, não se sabe ao certo quando foi o surgimento do primeiro guia para homens, mas é possível que algo assim já existisse há muito tempo. Um leiloeiro encontrou um guia sexual de 300 anos, que foi vendido a colecionadores por nada menos que 3.100 libras, cerca de R$22 mil. Contudo, a maioria dos registros e exemplares encontrados datam o início do século XIX. Livros como esses foram publicados e vendidos em segredo, pois vieram em uma época em que seriam considerados muito obscenos. Alguns deles eram fabricados em formato de carteira, para não levantar suspeitas, caso o homem precisasse abri-lo em público. As primeiras publicações eróticas são extremamente procuradas por colecionadores de todo o mundo e valem uma nota. Mas como eram esses livros? A primeira parte do livro sempre era educativa. Falava-se de infecções sexuais e, como você pode ver na imagem, havia uma explicação sobre as doenças e meios de prevenção. Este tipo de livreto normalmente não apresentava fotos, que custavam muito dinheiro na época, e sim esboços de mulheres. Cada um desses esboços vinha acompanhados de descrições picantes sobre cada suposta mulher. Mas as descrições eram enigmáticas e não falava claramente do que se tratava. Além disso, não se sabe se essas mulheres realmente existiam ou se eram fruto da imaginação do autor para aguçar a libido masculina. Por exemplo, um exemplar encontrado há mais de 170 anos descreve as habilidades de cada mulher citada no livreto. O mais engraçado é que nada é colocado de forma clara, e é preciso usar a imaginação para saber o que exatamente querem dizer. O guia, que na época dizia-se ter uma linguagem atrevida, descreve as moças disponíveis para clientes em busca de aventuras carnais. O livreto diz: a senhorita Parks, que é conhecida por cantar quando você visita suas caixas secundárias. E continua: em duetos, ela emprega sua língua de forma satisfatória quando emite a nota mais estridente. Ela desempenha suas habilidades com destreza admirável. Sua conversa é agradável, ela bebe pouco e raramente fala alto, de modo que, com o passar do tempo, ela é uma companhia muito desejável. O livreto também descreve a senhorita Fowler, que ao entrar em uma carruagem, aproveita ao máximo das pernas. E continua: ela geralmente ateia fogo a todos os passageiros do sexo masculino, de forma que você os vê remexendo e ajustando seus membros rebeldes pelo resto da viagem. Mas os livretos do prazer não eram apenas focados em oferecer mulheres e aguçar a libido masculino. Havia um capítulo no final
mais dedicado à prevenção e tratamentos sobre algumas doenças íntimas. A seção era intitulada A Saúde do Homem de Prazer. Neste pequeno capítulo, é aconselhado beber meio litro de água com linhaça, açúcar e limão para aliviar os sintomas das doenças íntimas. Há um trecho, segundo dizem, que ensinava a fazer vaporização com pimenta da Indonésia nas partes íntimas. A pessoa teria que sentar sobre uma espécie de penico e dentro dele estaria uma forte infusão quente de pimenta. Os vapores quentes e picantes seriam a cura. E eu não quero nem pensar no quanto isso devia ser desagradável. A última página era dedicada ao mini dicionário do prazer, explicando algumas gírias da época. Lógico que tais gírias eram consideradas abusadas e vulgares e nunca seriam mencionadas longe de um bordel. O termo doença do cupido era o nome que usavam para falar da sífilis, sem constranger. Montanhas brancas seria o bumbum da mulher. Rua de trás e boca redonda seriam ânus. Ter peito de frango seria como ter seios caídos. Vou dizer uma coisa, os vitorianos não param de nos surpreender. Então é isso, pessoal. Se esse vídeo chamou sua atenção e você quer ver outros assim, deixe um comentário. Se você ainda não segue o canal, inscreva-se para não perder nossos próximos vídeos.